Mães de crianças de 2 aninhos denunciam casos de bullying, maus tratos, dentro de uma escola municipal, lá em Pelotas. As professoras envolvidas foram afastadas e agora a polícia está investigando essa história toda aí. Os relatos são fortes, envolvem crianças com autismo, gente. O Marrone Silva tem mais informações sobre a história. Fala, Marrone. Boa tarde. Oi, meu amigo, tudo bem com você, Samuca? Boa tarde para ti, uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do nosso balanço geral de hoje, desta quarta-feira. Nós falamos ao vivo aqui da sede da Delegacia da Criança e Adolescente, sobre o comando da delegada Lisiane Matarredona, que já vai nos trazer um pouquinho mais de detalhes sobre a parte policial. Mas eu queria, antes de mais nada, Samuel, te explicar um pouquinho de detalhes. Daqui a pouco também nós vamos conversar com as mães, claro, sem identificar elas, que nós não podemos, obviamente. Mas assim, Samuel, é uma escola municipal de educação infantil lá do bairro Simões Lopes, tá? Essas mães estão denunciando casos de maus tratos e bullying em relação a 4 professoras daquela instituição. O que acontece, Samuel? As mães estavam conversando comigo agora há pouco, porque notaram que os filhos começaram a apresentar filhos estes diagnosticados, né, comprovados com autismo, como você já bem salientou. Então precisa até de um cuidado, um amparo até maior em relação a isso. Só que as mães, Samuel, alegam que todos eles são criados com muito amor, com muito carinho, com todo o amparo dos familiares. Eles começaram a ter um comportamento, no mínimo, estranho, agressivo dentro de casa. E uma das mães, junto com outras, pensou, olha, vou tentar colocar um gravador dentro de um ursinho. Até mostra aqui, por gentileza, mostra aqui, vai aqui, obrigado. Esse ursinho aqui é importante, tá, Samuel? Esse ursinho aqui pequenininho, um dos gravadores, inclusive, obrigado, viu, meu amigo? E esse gravador foi importante, fundamental, porque acabou, de acordo com as mães, comprovando inúmeros relatos, né, áudios que mostram essas professoras praticando bullying, xingamentos, gritos contra essas crianças desta escola. Bom, aí as mães, obviamente, chateadas e transtornadas com tudo isso, né, evidentemente, acabaram levando o caso para a polícia, acabaram registrando um boletim de ocorrência e o caso veio parar onde nós estamos, aqui na Delegacia da Criança e Adolescente. Falei bastante, Samuca. Deixa eu conversar agora um pouquinho com a minha amiga aqui, a delegada Lisiane Matarredona, que vai nos trazer detalhes a respeito disso. Samuca, ela recebeu essa denúncia, né, esses áudios e tudo, enfim, há pouco tempo, há poucos dias, né, delegada? E a senhora estava falando, olha, Marroninho, vamos começar a fazer oitivas, enfim, para tentar, assim, fazer juízo de valor, para tentar ver o que vai acontecer futuramente. Então, eu gostaria que a senhora explicasse e nos trouxesse, assim, mais detalhes antes de eu ouvir as mães, por gentileza. Sim, nós recebemos essa denúncia, então, Marrone, né? Foi feito o registro policial, instaurado o inquérito policial pelo crime de maus tratos, em tese, né? Estamos apurando as circunstâncias. Agora vamos ouvir as mães das vítimas, vamos ouvir testemunhas, vamos fazer a análise do material de áudio que elas estão disponibilizando, vamos interrogar as investigadas e fazer todas as diligências aí imprescindíveis para elucidação desse crime. Nós temos um prazo legal de 30 dias para encerrar o inquérito, mas nós daremos prioridade máxima a esse caso. Certo, delegada. Bom, a senhora já destacou que é importante, né, fundamental, que existe um prazo, então, até de 30 dias, enfim. Então, esses áudios aí, eles podem, em tese, ajudar aí muito nessa elucidação dos fatos, delegada, porque, como as mães falaram, existe mais de 50 áudios que, segundo elas, claro, comprovam aí que houve esse crime de maus tratos e também do bullying. Sim, todas as circunstâncias vão ser avaliadas, esses áudios vão ser anexados ao inquérito e vão ser analisados. E para encerrar, delegado, existe uma pena, digamos assim, rigorosa para esses tipos de crimes? A senhora que lida muito com isso, com toda essa situação, né? Bom, o crime de maus tratos nós tivemos uma alteração em julho desse ano, passou até com pena de até 5 anos de prisão, né? Então de 1 a 5 anos. Certo. Obrigado, viu? Tá bom, obrigado. Beleza. Samuel, quantas mães aqui, uma delas, por gentileza, vou vir na câmera aqui, fiquei de costa aqui, por gentileza, vou conversar com uma das mães, Samuca. Aí, beleza, minha amiga, perfeito, obrigado. Aí, vou em você aí. Eu gostaria que você falasse que esse ursinho aqui com você, Samuel, foi super importante, fundamental para você começar a desconfiar dessas professoras. Como é que foi? Relata para nós, por gentileza. Como eu já havia te falado, a gente tinha essa desconfiança já há um tempo, né? Por inúmeras situações com as crianças e também no comportamento deles, porque, como eu te disse, nós mandamos crianças felizes, alegres e carinhosas para a escola e estávamos lidando com crianças agressivas e completamente indisciplinadas, sem ter referência disso em casa.
E aí, por vários fatos e em conversas em comum com essa outra mãe, que também é mãe atípica, assim como eu, a gente tomou a decisão de ir mais a fundo e descobrir o que estava acontecendo. E aí eu instalei nesse ursinho, mandei na mochila e nos deparamos com diversas gravações aí polêmicas, né? Se é que se pode falar assim, e comprometedoras para elas, né? Porque, infelizmente, nossos filhos estavam passando por esse tipo de situação, né? Certo. E um dos áudios, né, até destacar, acho que temos aí, Samuca, é em relação que uma das professoras começa a gritar, chamar o seu filho de louco, né? Enfim, algo nesse sentido foi, né? Sim, ela se refere a mim como louca e desequilibrada. Logo após isso, a minha filha, que é autista, começou a chorar e ela disse, olha lá, igual a mãe dela. O que, fulana? O que tu quer, fulana? Chamando pelo meu nome, associando a imagem da minha filha a uma criança louca e desequilibrada como eu, né? Lamentável. Pode ficar aí de costa aqui só pra gente ficar. Samuca, nós temos aí o áudio, um dos, né, áudios, porque senão você vai passar a tarde inteira aí. E eu vou, por gentileza, pedir aí pra nossa rainha, Carmel Mostardeiro, nossa editora-chefe, pra nós colocarmos aí, então, na agulha, no ponto, e aí volta pra mim que eu vou terminar os questionamentos aqui, Samuca. Vamos lá, na tela. Pegou, né? Não quis mais. É outra louca. É outra louca. Ah, mas esse bonito também é bem equilibrado. Ah, é. Não caiu, né? É leitíssimo. Esse é um dos áudios, então, Samuca, que mostram, né, de acordo com as mães, que houve crime de maus tratos, bullying, enfim. Para encerrar, antes de ir para outra mãe, minha amiga, você também falava que tinha um outro áudio, enfim, entre tantos, que relatam a questão de uma pomada que elas não estavam passando. Como é que é? Relata. Sim, a minha filha tem um diagnóstico, né? Ela tem dermatite de fralda e mais um fungo, né? Diagnosticada, e esse laudo está na escola. Então, ela tem a necessidade de usar uma pomada a toda a troca de fralda, e elas admitem um dos áudios que abrem a pomada para mim não reclamar, porque já houve esse caso da pomada vir fechada, e abrem para mim não reclamar, mas não uso. Certo. E para encerrar, essas professoras que conversaram foram afastadas, né, temporariamente, né? Conforme que está na nota, já vou ler. Sim, elas foram afastadas, mas o nosso pedido, apelo até, é que elas sejam exoneradas para não poderem ter mais acesso a crianças e fazerem novamente o que elas fizeram com os nossos filhos, porque o prejuízo... Cortou, caiu o contato com o Marrone lá, o prejuízo é grande, imagino que é concluir a mãe, né, dessa criança, que no áudio não dá pra gente ouvir direito o que acontece ali no áudio, né, mas a mãe conseguiu ouvir em casa, num cantinho, com bastante silêncio, aí teve condições de identificar que maltrataram o filho, né, gente? Falar aquilo pra criança, pelo amor de Deus, né? Não cabe fazer isso, um educador, um adulto fazer isso com uma criança. Diga, Marrone, retomamos o contato contigo, pode falar, por favor. Tudo certo? Vamos lá. Tá, maravilha. Tá, beleza, queridão, maravilha. Agora estou com uma outra mãe aqui também, que gentilmente, cara, a gente não pode identificar aqui. Minha amiga, assim como você estava do lado da outra mãe, o seu filho também tem diagnóstico de autismo, né? Já é algo que tem que ter uma atenção maior. Eles estão bem chateados, transtornados em relação a isso. Então, gostaria também como é que você acabou desconfiando, como é que vocês estão lidando com em relação a todo esse sofrimento? Boa tarde. Boa tarde. Nós começamos a desconfiar justamente por causa do comportamento agressivo deles, né? Eles sempre foram descritos como crianças carinhosas, que gostavam de colo e chamego, sempre. Em todas as reuniões, em tudo, sempre foram descritos dessa forma. E aí o meu filho começou a dar tapa, eu não agredo ele não vê situações de conflito dessa maneira, e ele começou a apresentar esse tipo de comportamento muito agressivo, que a qualquer pequena coisinha ele já queria vir pra cima. Ele nunca foi assim? O filho tem 2 anos, ele nunca viu uma briga, ele nunca viu uma discussão. Eu apelo muito por isso, sabe? Justamente por ele ser especial, sabe? Porque a gente implica muitas coisas, a gente tem que ter muita responsabilidade com eles. E aí ele começou a apresentar essas coisas, assim. Aí a gente conversou nós duas, aí ela decidiu colocar o gravador
E aí que veio essa bomba, né? Que eles estavam sendo maltratados, eles praticavam gordofobia com meu filho, davam um diagnóstico entre elas, dizendo que ele tinha tal doença, chamavam ele de borderline, chamavam ele pelo nome e diziam que ele tinha borderline, sendo que é algo muito grave, que se elas suspeitavam disso, elas deveriam me falar, entende? Porque eu sou mãe solo, é muito difícil ser mãe solo, e principalmente de uma criança atípica. Eu tenho que ter muita responsabilidade sobre eles. E outras coisas também, eles davam resto de leite pro meu filho. Resto de leite? Nossa. As crianças não tomavam nos áudios, elas dizem, se tu não tomar, fulaninho, eu vou dar a mamadeira pro meu filho, no caso. E elas iam lá, tiravam a mamadeira e davam resto. O meu filho, eu inúmeras vezes levei em dermatologista, alergista, meu filho sempre com pé, mão e boca. E elas falavam que era porque ele colocava tudo na boca, que ele colocava brinquedos e etc. E não, era pelo fato delas darem resto de comida pro meu filho. Elas falam que ele tem compulsividade alimentar, porque elas dão resto de comida pro meu filho. Elas alimentavam essa compulsividade e depois elas me entregavam de volta, querendo que eu resolvesse o problema. Só que eu não estava situada de tudo isso. Elas forçavam o meu filho a abraçar outros colegas como se ele fosse um monstro, dizendo que ele ia dar o abraço de urso no coleguinha que não parava de chorar. Entende? E aí foi aí que a gente começou a achar estranho, porque meu filho começou a ter esses comportamentos e aquilo ali não fazia parte do nosso cotidiano, entendeu? Sim. Então foi aí que a gente começou a desconfiar. Aí nas gravações nós vimos que tinha muitas coisas ali muito comprometedoras e a gente começou a entender, aí sim entender os comportamentos agressivos deles. Entendeu? Certo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Certo, então. Deixa eu só... Aí, beleza? Obrigado. Samuca, acho que depoimentos fortes, tá? Agora deixa eu só ler aqui pra você, amigo. Nós temos a nota aqui, né, que a nossa produtora grande de Kelly Bianca nos enviou aqui. Ó, seguinte, ó. Em nota, a Prefeitura de Pelotas informou que a Secretaria de Educação, por orientação da Procuradoria-Geral do Município, realizou o protocolo padrão em caso de situações que envolvam a suspeita de violações de direitos de crianças e adolescentes e afastou preventivamente as profissionais envolvidas. Reforçou que a medida não substitui as determinações do Poder Judiciário e que a Secretaria busca cooperar com os procedimentos civis ou criminais, fornecendo os elementos solicitados pelas autoridades competentes. Disse que também que o afastamento preventivo assegura que essas profissionais tenham seus direitos garantidos longe da exposição até que uma conclusão definitiva seja alcançada, além de preservar a dignidade pessoal e integridade de todos os envolvidos, profissionais, estudantes e suas famílias. Ao encerrar, Samuca, a Secretaria de Educação reafirmou o compromisso com a verdade, transparência e direitos das crianças e adolescentes, assim como as garantias fundamentais de seus servidores. E para finalizar, registramos também, né, que a assessoria de comunicação da Prefeitura tentou contatar a direção escolar, mas não teve sucesso. Tá? A EMEI, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil Monteiro Lobato, está fechada devido à paralisação dos municipários. Um caso e tanto, né, Samuel, que como as mães falaram aqui, né, amigo, existem inúmeros áudios, segundo elas, que mostram a veracidade que houve sim casos de bullying e também de maus tratos, e agora a Delegacia da Criança e do Adolescente, sob o comando da delegada Elisiane Matarredona, vai averiguar ou fazer oitivas para tentar finalizar o caso. Lembrando, as 4 profissionais dessa escola estão afastadas de forma preventiva, mas as mães estão com medo, as mães querem, de acordo com elas, que essas profissionais sejam afastadas para sempre, né? Porque elas têm medo que elas possam repetir esse mesmo tipo de caso em outras escolas, em outros espaços. Essa situação por aqui, Samuel. Devolvo para você, meu amigo. Valeu, Marrone. Obrigado pelas informações lá, diretamente de Pelotas, no sul do estado. Pobre das crianças, né? Tudo aquilo que as mães falaram, elas ouviram na gravação, gente. Pobre das crianças, como eram tratadas nesse lugar, hein?